Olá, bem-vindo e obrigado pela tua companhia aqui no tutorial. Nele eu vou falar a respeito de modelagem de um anel numa formatação externa quadrada, ou seja, um anel que tem a parte interna circular e a parte externa quadrangular. Este tutorial ele se baseia aí numa solicitação feita pelo usuário Thompson, do qual tem dúvidas de como é que a gente pode fazer isso aqui de forma prática. E aproveitando o meu aprofundamento em relação a esse tema, eu vou tentar fazer aqui de forma bem simples a modelagem e utilizar os materiais para criarmos um anel aqui dourado, utilizando o Cyclops Render. Nós vamos vir aqui selecionar o objeto cúbico. Eu posso fazer esse anel a partir desse cubo, mas para facilitar um pouco mais, eu vou excluí-lo aqui da cena e vou inserir com Shift A um objeto mesh do tipo plano. Nós vamos modelar o anel. Eu vou aproximar a rodinha do meio do mouse, empurrando para cima, onde eu tenho o objeto aqui nessa formatação, e vou mudar minha vista aqui do anel para a vista top, que é a vista de cima. Com o plano aqui na área, nós vamos aqui entrar no modo de Edit Mode. Eu vou editar essa forma para fazer com que essa forma se transforme num anel aí quadrangular. E nós vamos fazer o primeiro passo aqui, que é o passo de subdivisão da malha desse plano. Vamos vir aqui na lateral esquerda, na estante de ferramentas no modo de edição, e vamos buscar a ferramenta Subdivide, que permite eu dividir essa malha. Vou clicar uma vez e vou clicar a segunda vez. Veja que eu consigo dividir duas vezes e crio uma quantidade de arestas, faces e vértices aqui no objeto. Aqui embaixo eu vou alterar a seleção de modo para a opção que me permite trabalhar com faces, que é esse terceiro cubo. Clicando nela, vou clicar a tecla A e eu desativo a seleção do objeto na área. E vou aqui com o botão direito e a tecla Shift pressionada, clicar nessas faces daqui, ó, de dentro. E com essas 4 faces selecionadas, com o cursor na área, vou clicar o X e vou mandar ele apagar essa face. E nós vamos agora utilizar um recurso, que é o recurso de trabalhar com as arestas, que é esse cubo aqui do meio. Lembra vocês que eu posso usar também o Ctrl Tab. Ctrl Tab eu abro e posso selecionar qual tipo de malha que eu quero trabalhar aí no objeto. Vértices, arestas ou faces. Então, clicando em Edge, eu tenho a opção de trabalhar com as arestas do objeto. E aqui eu vou usar a tecla Alt pressionada, clicar com o botão direito em qualquer uma dessas arestas aqui interna. Veja que eu consigo fazer um loop de seleção das arestas que compõem a parte de dentro. E vou, com essas arestas selecionadas, vir aqui na ferramenta Subdivide, clicar uma vez e aproveitando que as propriedades dessa ferramenta se encontram aqui na parte inferior no momento que eu acionei, antes de mexer, eu vou mudar esse valor aqui nessa caixa, que é a caixa de número de corte. Clicando nela com o botão esquerdo, eu vou botar um valor aqui, por exemplo, 10. E com isso eu consigo fazer uma diversidade de vértices. Vocês vão ver aqui dentro do nosso objeto aqui interno. E com isso feito, eu vou vir aqui na guia, na parte inferior da janela 3D, nessa opção Mesh, vocês vão ver que eu tenho a opção de trabalhar com esse recurso aqui de transformação, que é o Transform. Vou buscar essa opção To Sphere, que é esfera, ou seja, eu vou transformar essa forma que está aí quadrada em uma forma esférica. Eu vou clicar aqui, eu posso usar o Shift Alt S também, que é o atalho. E quando eu mexer o mouse aqui para a direita, vocês vão ver que eu consigo fazer uma curvatura nesse centro, onde tinham aquelas vértices selecionadas. Dou esse aspecto arredondado. E agora voltando a nossa cena aqui para a visão de frente, eu vou clicar a tecla A para desativar a seleção e vou selecionar todas as arestas da forma. E vou usar a tecla E de extrusão e com clique no Z eu consigo fazer a extrusão para cima dessa forma aqui. Se eu pressionar o botão do meio do mouse e arrastar o mouse dando um giro, vocês vão ver que eu já tenho aqui uma forma circular interna e uma forma quadrada externa.
que é que eu vou fazer aqui? Para alargar um pouco mais essa parte interna, eu vou mudar novamente para a seleção de faces. Vou aproximar a figura usando a rodinha do meio do mouse. E vocês vão ver que eu tenho todas as faces aqui e eu posso selecionar qualquer uma delas. E o que eu vou fazer é clicar a tecla A para desativar a seleção, segurar a tecla Alt e selecionar qualquer uma dessas faces aqui, ó, que eu fiz com a extrusão. Veja que eu consigo fazer a seleção do loop de faces. Vou dar a tecla S de escala e aqui eu consigo alargar um pouco mais o anel, criando uma forma aqui, ó. Vocês vão ver, vou diminuir um pouquinho, já uma forma com uma forma retangular na parte externa. Fizemos o nosso primeiro passo, só que eu quero dar uma ranhura aqui a essas esquinas do anel, para não ficar muito quadrado. Isso eu posso fazer da seguinte forma, clicar a tecla A, vou selecionar essa aresta daqui, mas para isso eu vou selecionar a opção de trabalhar com as arestas. Vou vir aqui no cubo do meio, aqui embaixo, ou Ctrl Tab também, que eu posso usar para isso. Então, seleciono essa aresta, pressiono o botão do meio, dou um giro com o botão do meio pressionado, mantenho a tecla Shift pressionada, seleciono essa. Repare que eu já tenho essa aresta de cá e essa selecionada. Vou pressionar o botão do meio do mouse, arrastar o mouse, segurar a tecla Shift e clicar com o botão direito aqui nessa. E por fim, novamente pressionando o botão e dando um giro, eu vou selecionar com o Shift pressionado essa 4. Então eu consegui selecionar as 4 arestas que compõem a quina do anel. E aqui com essas 4 arestas selecionadas, eu vou clicar com o cursor aqui na janela 3D, a tecla W, onde eu abro o menu especial. Eu vou buscar aqui essa opção chamada Bevel, que é a ranhura. Clicando nela, quando eu movimentar o mouse arrastando aqui, eu consigo fazer, ó, um efeito de chanfrura aqui na esquina do anel. Vamos aplicar então a textura. Eu vou utilizar, como vocês estão vendo aqui, o renderizador Cyclops Render. Vou selecionar todo esse objeto aqui, clicando a tecla A. E vou aplicar a ele um material, clicando nessa esfera. Vou dar um New. E vocês vão ver que eu tenho aqui um nó do tipo Surface, né? Usando o Diffuse BSDF. Eu vou mudar esse tipo de Diffuse BSDF para o tipo Gloss, que é um material brilhante. E para dar o efeito que eu quero aqui de refletividade, eu vou vir aqui no ícone World, que é o ambiente, vou criar um nó para essa textura de ambiente, Use Nuts, e aqui em Surface eu vou manter, porém na caixa Color eu vou clicar nesse pontinho e vou escolher uma opção de cor do tipo Textura Ambiente. Vou clicar aqui nessa Environment Texture. Vocês vão ver que eu já criei aqui o Environment Texture, mas eu preciso usar uma textura que eu tenha baixado aí junto à internet, que pode ser uma textura HDRI para dar um efeito melhor. Clicando em Open, eu vou no diretório do meu computador buscar uma textura, por exemplo, uma imagem HDRI, eu tenho essas aqui que eu já baixei, e entre essas imagens eu posso selecionar, por exemplo, uma que tem uma cor meio dourada aqui, que eu vou usar essa daqui para dar uma refletividade dourada. Eu vou dar o Open Image. Com esse procedimento já aprontado aqui na área, eu agora posso dar o F12 ou render aqui de cima, e vocês vão ver que eu tenho a renderização daquela imagem HDRI sendo refletida sobre o anel. Para eu tirar essa imagem daqui, aqui ainda na guia Word, eu posso vir aqui nesse Ray Visibility e tirar essa opção câmera daqui. Eu vou dar o render real aqui, vou vir na Viewport Shading, vou dar esse render de aqui e posso agora, ó, movimentar com o cursor. Vocês vão ver que o anel assume uma postura brilhante. Essa cor daqui é uma cor de envolvimento, mas eu posso aplicar uma cor básica aí no próprio material. Se eu sair daqui do modo Render para o modo sólido, por exemplo, eu posso vir aqui selecionar o anel. Aqui em materiais, vocês estão vendo que eu estou utilizando o Gloss, né, que é uma cor brilhante. Eu posso utilizar um amarelo forte aqui para ele. Se
eu for dar agora o render, veja que eu tenho um amarelo brilhante, mas tenho uma cor mais aqui plausível. Então é dessa forma que a gente pode fazer a nossa modelagem básica do anel aqui no formato quadrangular, na parte externa e a parte interna da forma que vocês estão vendo aí. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo tutorial.